Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais uma aula de Matemática 2, certo? Hoje iremos falar de circunferência e círculo, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. Não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e o seu livro didático para ele servir como base durante nossa aula, certo? Como eu havia falado, nossa aula hoje é de circunferência e círculo, certo? Apenas uma introdução do que seria isso, e após outras aulas nós iremos continuar a discutir sobre essas duas estruturas. Inicialmente, vamos entender o que é a circunferência e o que é o círculo. A circunferência é essa linha aqui, ó, que está mais escura. É quantos metros a circunferência, é quantos metros eu andaria se eu fosse percorrer toda essa parte aqui, ó. Se eu fosse percorrer toda essa parte mais escura, quanto eu andaria? Digamos que 98 metros, isso é a nossa circunferência. Já o nosso círculo é essa parte interna, certo? Então, o círculo é nossa parte interna e a circunferência é essa nossa parte mais externa, tudo bem? E sobre a circunferência? Na circunferência, nós podemos ter o raio, que é uma reta com a extremidade no centro e a outra extremidade em um ponto qualquer da circunferência. A corda, que são as extremidades da reta, pertence à circunferência. E o diâmetro, que é o dobro do raio, e a reta passa pelo centro e é a maior corda da circunferência. Vamos olhar isso na imagem porque fica melhor de se perceber. Vamos olhar primeiro para o nosso raio. O nosso raio é uma reta onde uma das extremidades, uma das pontas, está na origem, está bem no centro do nosso círculo, certo? Então, no raio, uma das extremidades da reta, uma das pontas da reta, está na origem e a outra parte pode ficar em qualquer canto da nossa circunferência. Isso é o nosso raio. Já o nosso diâmetro, ele é o dobro do raio. Primeiro vamos falar sobre a corda, porque eu vou ressaltar algo importante ali sobre a corda. Falamos do raio e agora sobre a corda. A corda é qualquer reta que as duas extremidades encostem apenas na circunferência, não encosta no raio, não é que nem na origem, não é igual ao raio, que é uma ponta na origem e só uma na circunferência. A corda, as duas pontas, as duas extremidades da minha reta ficam encostadas na circunferência, poderiam ficar encostadas em qualquer lugar. O importante é que as duas pontas, elas precisam estar na circunferência e no raio, uma ponta na circunferência e a outra na origem. Já o diâmetro, ela é a maior corda que tem em uma circunferência. As duas extremidades dela estão encostadas na circunferência, por isso que ela é uma corda, porém ela passa pela origem, certo? Ela passa aqui pela origem. E outra peculiaridade é que ela é o dobro do raio. Se o raio mede 2, o diâmetro mede 4. Se o raio mede 10, o diâmetro mede 20. Ele é o dobro do raio e a maior corda existente. Agora vamos resolver umas questões do livro de vocês, certo? Para a gente poder fixar e melhor trabalhar isso, essa parte da introdutória sobre circunferência e círculo. A primeira questão que nós iremos resolver é a questão 41 da página 246. Observe a figura e determine os segmentos que são raios. Quem é o nosso raio aqui dentro dessa nossa circunferência? O nosso raio seria do O para o A. Como é que eu represento isso? Como é que eu represento o raio da minha circunferência? Então, aí no item A, o raio da minha circunferência tá entre o O e o A. Eu escrevo assim, ó. Prestem atenção aqui na imagem para a gente voltar para a simbologia. Aqui, ó, o nosso raio é do O para o A, é da origem para a extremidade, certo? Então, como é que eu posso representar? Sempre que eu quiser representar uma reta, eu vou colocar os dois pontos que a reta passa, o O e o A, e uma reta em cima. Qual seria o outro raio que a nossa figura pode ter? Do O para o D. Eu represento da mesma forma. Eu vou colocar, então pode ser O e A. O que é que significa isso aqui? Que a minha reta, o meu raio, está entre o ponto O e A. Mas o meu raio também poderia estar entre o O e o D. Eu coloco o O e o D, que são os dois pontos, e a reta em cima. Vamos olhar agora o que é que o item D nos pergunta.
O item D nos pergunta quais são os segmentos que são cordas. A gente tem a maior corda que existe, que é o diâmetro, de A para D, e a gente tem essa outra corda menor, que é a de A para E. Então, como é que eu as simbolizo? Eu vou botar aqui o item B. A gente tem a nossa corda AD, que é o nosso diâmetro, e a gente tem a outra corda que seria AE, certo? Então, são as nossas duas cordas presentes, A para D e a de A para E. Coloco os dois pontos e a reta em cima para simbolizar que é uma reta que passa entre esses dois pontos. Dando continuidade, o item C. Quais são os segmentos que são diâmetros? O segmento que é diâmetro é do A para o D, certo? Então, no item D, o segmento que é diâmetro é o do A e o D. Eu coloco os dois pontos, o ponto A e D, e a reta, que a reta está entre o ponto A e o ponto D. Agora, dando continuidade, outra questão. Observe a circunferência abaixo com atenção. Considerando a medida do raio, aqui ó, do A para o O, sendo 5 centímetros, qual é a medida do diâmetro? A medida do diâmetro é o dobro do raio. Se o raio mede 5, o diâmetro mede 10 centímetros. O que representa o segmento BC? O BC é uma corda, certo? Então, no item A, o diâmetro é 10 centímetros e no item B, o segmento BC é uma corda. Dando continuidade, que é a questão 47 da página 247. O diâmetro de uma circunferência é dado por qualquer corda que passe pelo centro da figura. O raio de uma circunferência ou círculo é definido com a distância do centro e um ponto qualquer da circunferência. Nessas condições, determine o raio de uma circunferência cujo diâmetro mede 28. Se o diâmetro mede 28, o raio é a metade disso. A metade de 28, 14. Então, se o diâmetro é 28, o raio é 14. Então, a resposta correta é o item E. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. Foi só uma parte introdutória, certo? Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola e o canal do YouTube para rever nossas aulas quando e onde vocês quiserem. Lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para vocês acompanharem as agendas digitais, que é de extrema importância. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!